Olá, sejam bem-vindos. A aula de hoje será sobre alcanos de cadeia ramificada. É importante que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, onde eu trato de alcanos de cadeia normal e também sobre radicais orgânicos. Então, nós temos aqui alguns exemplos de alcanos de cadeia ramificada. É quando nós temos uma cadeia principal e uma ramificação na forma de um radical orgânico. Para nós nomearmos esses alcanos de cadeia ramificada, nós precisamos seguir um passo a passo, seguir algumas regras. Então, esse slide aqui traz as regras, o passo a passo, para que nós possamos nomear qualquer alcano de cadeia ramificada. Então, eu não vou ler todas essas regras. Eu vou resolver alguns exemplos e eu vou voltando aqui nesse passo a passo. Então, a primeira coisa é identificar a cadeia principal. Então, eu tenho um alcano de 4 carbonos. A cadeia principal é a maior cadeia possível. Então, eu tenho uma cadeia aqui com 3 carbonos. E o que não está nessa cadeia principal é um radical. Uma vez que eu identifiquei a cadeia principal e os radicais, cadeia principal, identifiquei os radicais que estão ligados à cadeia principal. Agora eu tenho que enumerar a cadeia principal nos dois sentidos. Então eu vou enumerar como 1, 2 e 3, e no sentido contrário, 1, 2 e 3. E qual numeração que eu devo escolher? A menor numeração para o radical. Como na numeração em azul e em vermelho o radical está no carbono 2, tanto faz a numeração que eu vou adotar. Então, esse radical que tem um carbono se chama metil. E essa cadeia principal, que tem 3 carbonos, se chama propano. Então, o nome do composto orgânico será o nome do radical ou dos radicais que estiverem presentes na cadeia carbônica, hífen, seguido do nome da cadeia principal. Então, sempre assim, nome dos radicais, nome da cadeia principal. Sempre as partes separadas por hífen. Mas o radical metil está em qual carbono? No carbono 2. Então, o nome não deveria ser 2-metil-propano. Nesse caso, o 2 não é necessário. Por quê? Não existe radical na extremidade. Se esse radical metil estivesse aqui na extremidade, a cadeia principal passaria a ter 4 carbonos e não haveria ramificação. Nós teríamos a molécula de metano. Então, não é possível existir radicais nas extremidades. Então, no exemplo de baixo, se eu coloco um carbono nessa extremidade, na esquerda ou na direita, na verdade eu estaria prolongando a cadeia principal e não propriamente adicionando um radical orgânico. Então só tem um jeito de eu colocar um radical metil, que é no carbono 2. E se eu colocar no primeiro ou no terceiro, eu terei a molécula de butano. Então o nome fica somente metil propano. No segundo exemplo, eu devo identificar a cadeia principal. É a cadeia mais longa possível. Uma cadeia com 7
carbonos. Nessa cadeia eu tenho um radical. Eu devo enumerar a cadeia nos dois sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Somente uma numeração é correta. Qual será a correta? A que possuir a menor numeração para o radical ou para os radicais. Então, como 2 é menor do que 6, a numeração em vermelho é a correta. Então, eu tenho um radical metil, porque tem um carbono ligado a uma cadeia de heptano. Então, o nome fica metil seguido de heptano. Mas esse radical metil, ele não pode estar na extremidade, porque senão ele seria uma extensão da cadeia principal, mas ele pode estar nessa posição ou nessa, seria a mesma coisa. Numeração 2 em vermelho ou numeração 2 em azul. Mas ele também poderia estar aqui no terceiro carbono, da esquerda para a direita, ou no terceiro, da direita para a esquerda. Assim como poderia também estar no quarto carbono. Então, eu tenho 3 posições possíveis para esse radical metil. Ou em um desses 2 carbonos, ou em um desses 2, ou aqui no central. Então, eu poderia ter o 2-metilheptano, o 3-metilheptano ou 4-metilheptano. Nesse caso, o radical metil está no carbono 2. Porque se eu escrever somente metilheptano, eu não saberia em qual carbono o radical metil está ligado. Então, eu estou dizendo que é uma cadeia de heptano, um alcano, com uma cadeia de 7 carbonos, e que ele possui um radical metil ligado ao segundo carbono. No próximo exemplo, a cadeia principal tem 7 carbonos, então é uma cadeia de heptano. Eu enumero da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e o radical estará ligado ao carbono 3 ou ao carbono 5. Como 3 é menor do que 5, eu vou admitir que a numeração de cima, da direita para a esquerda, é a correta, que é aquela que possibilita a menor numeração para os radicais. Então, eu tenho uma cadeia de heptano com o radical metil ligado ao carbono 3. Se eu tivesse esse radical metil nessa posição, eu teria o mesmo composto. É como se eu tivesse dado um giro de 180 graus aqui na molécula. Aí a numeração da esquerda para a direita seria a correta. Então, o nome fica 3-metilheptano, uma cadeia principal de heptano, com um único radical metil ligado ao carbono 3. Lembrando que 3 é menor do que 5, então a numeração da direita para a esquerda é a correta. No próximo exemplo, eu tenho que identificar a cadeia principal, que é a cadeia mais longa. Essa cadeia tem 4 carbonos. Essa cadeia tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 6 carbonos. E essa em linha reta tem 7 carbonos, então é a maior, é a principal. E nessa cadeia principal eu tenho 2 radicais. Os 2 são do mesmo tipo, metil e metil. E a cadeia principal é uma cadeia de heptano.
Ept de 7 carbonos, An de ligações simples entre os átomos de carbono, O e a terminação de hidrocarbonetos. Aí eu devo enumerar a cadeia nos dois sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Na numeração em vermelho, os radicais estão na posição 3 e 4. E na numeração da direita para a esquerda, em azul, os radicais estão na posição 4 e 5. O conjunto 3 e 4 é menor do que o conjunto 4 e 5. Então, a numeração de baixo, em vermelho, é a que fornece os menores números para os radicais. Só que ao invés de eu citar 3-metil, 4-metil heptano, como os radicais são do mesmo tipo, eu vou agrupar usando o prefixo di, dimetil. Então, são dois radicais metil, dimetil, ligados a uma cadeia de heptano. Onde estão esses dois radicais? No carbono 3 e no 4. Separo os números por vírgulas e do número para o radical ou do radical para a cadeia principal, eu coloco hífen. Eu poderia também ter os dois radicais aqui no carbono 3, ficaria 3,3 dimetil heptano. Agora que eu já fiz alguns exemplos, nós podemos voltar aqui nas regras. Eu estou identificando a cadeia principal. Eu estou identificando os radicais que estão ligados à cadeia principal. Eu estou enumerando a cadeia principal nos dois sentidos e escolhendo a menor numeração possível. E eu estou nomeando os compostos, colocando o nome dos radicais. E aqui vem uma coisa importante. Em ordem alfabética, eu não fiz isso ainda. Sua respectiva numeração, nós estamos colocando a posição do radical metil, seguido do nome da cadeia principal. Por que eu não coloquei ainda em ordem alfabética? Porque nós só temos um tipo de radical até agora. Só que no próximo exemplo, nós temos radicais diferentes. Então, eu tenho que identificar a cadeia principal. Essa cadeia aqui tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E essa tem 7. Então, a maior cadeia é a cadeia principal. E eu tenho um radical metil e um radical etil. Aí eu vou enumerar a cadeia nos dois sentidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em vermelho, os radicais estão na posição 3 e 4. Em azul, os radicais estão nas posições 4 e 5. Então, o conjunto 3 e 4 é menor do que o conjunto 4 e 5. Então, a numeração em vermelha é a correta. É aquela que fornece os menores números para os radicais. O radical metil começa com letra M e o etil começa com letra E. Em ordem alfabética, eu tenho a letra E seguido da letra M. Então, quando eu for citar os radicais, eu tenho que citar em ordem alfabética. Quais radicais estão presentes? Em ordem alfabética. O etil. Em que posição? 4.
Então, fica 4 metil. Depois eu tenho radical metil na posição 3, seguido do nome da cadeia principal, heptano. Não interessa se o 4 veio antes do 3. O que importa é que a letra E vem antes da letra M. Então, eu estou identificando a cadeia principal, identificando os radicais ligados à cadeia principal, enumerando a cadeia principal nos dois sentidos e escolhendo a menor numeração possível, e citando, os radicais, escrevendo os radicais em ordem alfabética. Então, eu segui todas essas 4 regras aqui. Continuando aqui na observação 2, quando houver radicais repetidos ligados à cadeia principal, o seu nome deve ser agrupado pelos prefixos di, tri, tetra e penta. Então, eu utilizei aqui, nesse exemplo. Eu tinha 2 metil, eu utilizei o prefixo di metil. É importante também citar que esses prefixos di, tri, tetra, eles não têm efeito para a ordem alfabética. Então, o dimetil é letra M. O di não é usado para efeito de ordem alfabética. E lá nos radicais orgânicos do vídeo passado, essas letras S, T, também não tem efeito para ordem alfabética. A letra que é B de butil, a letra que é P de propil. Então, iso, sec, terc não tem efeito para a ordem alfabética. Então, eu estou aqui também considerando que os prefixos di, tri, tetra, sec, terc, etc., não são utilizados para efeito de ordem alfabética. E só tem uma regra aqui pendente, que a gente não chegou em nenhum exemplo em que nós vamos usá-la ainda. Então, no próximo exemplo, a cadeia principal. Essa cadeia aqui tem 6 carbonos. Essa cadeia tem 7 carbonos. 7 é maior do que 6. A cadeia principal não precisa estar em linha reta. Então, vou escolher a maior cadeia e eu tenho um radical metil. Vou enumerar a cadeia nos dois sentidos, em vermelho, depois em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em vermelho, o radical está no carbono 3. Em azul, o radical está no carbono 5. 3 é menor do que 5, então eu vou utilizar a numeração em vermelho. Então, eu tenho um radical metil ligado a uma cadeia de heptano. Então, vai ficar 3 metil heptano. Um único radical metil ligado à cadeia de heptano através do carbono número 3. No próximo exemplo, eu tenho o mesmo composto orgânico aqui, repetido, e eu vou identificar a cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, se eu contar as cadeias, se eu analisar as tentativas aqui, eu vou encontrar 2 cadeias supostamente como sendo principais. Eu tenho essa cadeia com 6 carbonos e eu tenho essa cadeia também com 6 carbonos.
é a maior possível, mas somente uma delas pode ser a principal. Então, qual é o critério de desempate? Eu vou escolher a cadeia que tiver maior ramificação. Quando eu escolho essa cadeia em linha reta, eu tenho um radical. Quando eu escolho essa cadeia em L, eu tenho 2 radicais. Então, para efeito de desempate, a cadeia mais ramificada, é o segundo exemplo, deve ser a escolhida. É justamente aqui, essa primeira observação. Quando houver 2 ou mais possibilidades de cadeia principal, escolher aquela que possuir maior quantidade de radicais. Por isso que eu vou escolher a cadeia do exemplo 2. E aí eu enumero nos dois sentidos, de baixo para cima. Os radicais estão no carbono 2 e 3. E se eu enumerar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Os radicais estarão no carbono 4 e 5. O conjunto 2 e 3 é menor do que 4 e 5. Então, eu vou adotar a numeração em vermelho. Eu tenho um radical de 1 carbono, met mais il, metil. 2 carbonos, et mais il, etil. Em ordem alfabética, a letra E precede a letra M. E uma cadeia de hexano. Então, vai ficar em ordem alfabética o etil na posição 3. O metil na posição 4. E esses dois radicais ligados à cadeia principal de hexano. Então, esses seriam os principais exemplos de nomenclatura de alcanos de cadeia ramificada. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui e eu volto no próximo vídeo com exemplos um pouco mais complexos. Então, obrigado pela atenção de todos. Um abraço.